incrível. Incrível. Não tem outra palavra para descrever esse anime. Sinceramente, é um anime incrível. Bora conferir o que eu realmente achei desse final e de todos os que eu tenho que falar, velho. Como realmente se encerrou e o que eu achei da minha opinião. Bora lá. Bom, para iniciar, nós devemos saber que Shingeki foi um anime realmente muito interessante, um anime muito marcante de se assistir desde a época na qual ele foi lançado. Ele foi uma febre, foi um anime que realmente várias pessoas pararam para assistir. E, sinceramente, desde a época, o anime não mudou muito conforme, tipo assim, já existem animes que até então mudam bastante conforme vão avançando. Shingeki não, Shingeki manteve a sua lealdade desde o início até o fim. Claro, mudou algumas coisas, mudou várias coisas, mas o anime continuou mantendo-se leal. O que eu tenho para falar sobre esse anime é que várias coisas aconteceram nesse final. Então, como eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou necessariamente dar alguns spoilers. Então, se você ainda não conferiu esse anime, confira lá, que eu, pelo menos o último episódio que lançou agora, né, que foi a reta final do anime. E o que eu tenho que falar aqui é que, cara, esse anime se encerrou com chave de ouro, não tem como não falar. Necessariamente quando o final do Eren, que é realmente... Eu não esperava que o Eren fosse morrer. Claro, né, a gente já sabia que ele teria esse final depois do anime, mas esse daqui é o primeiro anime que eu assisto na qual o protagonista morre. Normalmente eu nunca assisti um anime na qual o próprio protagonista morresse. E depois a gente descobre que isso tudo foi planejado pelo próprio Eren. Eren viajava através do tempo e ele necessariamente viu todas as formas na qual isso acabaria, e no final das contas só 20% da população acabaria sobrevivendo. Então necessariamente ele acabou com os titãs, e de fato ele conseguiu, ele acabou com todos os titãs, necessariamente não só como ele via naquela época, no início do anime, onde ele só queria acabar com os titãs puros, não, ele queria acabar com todos os titãs. Todos os 12, incluindo mais os titãs, incluindo todas as formas de que os titãs poderiam reviver. E necessariamente ele fez com que ele alcançou o objetivo junto com a Mikasa de fazer a Ymir descansar. Ela ficava lá naquele estado dela construindo mais titãs, então meio que ela pôde repousar e acabar deixando de lado aquela promessa, aquele sentido que ela tinha, né, de obedecer ao rei Friggs e tal. Então ela acabou descansando. No final nós vimos o Galhado Porco, a Lala Tibur, a Ymir e vários outros personagens, velho. O Bertholdt também veio, eles apareceram, né, para ajudar. Então a gente vê como bate uma nostalgia quando a Lala Tibur acerta a Pique. É meio que irônico, pra minha opinião, porque na batalha lá na outra temporada passada nós vimos que a Pique defende a Lala, né, para lutar contra o Eren, e meio que agora a Lala agora ela é escrava do Eren, né, as habilidades do martelo de guerra são a favor do Eren agora, e outros também que estavam lá presentes. Eu ainda vou fazer um vídeo separado falando sobre os titãs, tem muita coisa pra falar sobre o Shingeki, e sobre os titãs que não apareceram, velho, tipo aqueles titãs sem nome que apareceram na costa do Eren. Eu vou falar de todos eles. E eu tenho que dar destaque aqui para o Titã Martelo de Guerra. Se você não viu o meu react, confere lá. É que o Titãs Martelo de Guerra, velho, tinha um design muito foda. Sério, parecia que era um personagem de Cavaleiro do Zodíaco. E o visual deles era muito imponente, velho. Personagens que eram muito imponentes, muito poderosos. Quando eu vi aquela rajada de arqueiros de martelo de guerra, realmente eu pensei, caraca, velho, o Eren tem um exército muito grande. Ele dividiu-se em 4 partes diferentes. O Eren os mandíbulas e os martelos de guerra ficavam na parte da cabeça, e os bestiais e o colossal ficavam na parte de trás, aonde o Eren tentava conter o Armin de se transformar. E de fato aquele bicho lá, não sei como é aquele bicho, eu me esqueci o nome dele, quase como um cervo, como um cavalo que capturou o Armin, né? A Pique, alguma coisa assim.
me esqueci, vai aparecer o nome dele aqui, desse bicho que capturou o Armin. Ele realmente deu muito trabalho, velho. Ele ficava fugindo o tempo todo. E embora tudo isso que aconteceu, ironicamente, a Gabi conseguiu impedir ele, né? Conseguiu libertar o Armin. E ela se tornou bem mais útil. Tipo assim, ela fica assim no canto, mas ela se torna bem útil, velho. E é uma personagem que eu passei a não odiar tanto devido a essa última temporada. É uma personagem que realmente ajudou bastante a deter o Eren. E nós vimos o Eren necessariamente acabar morrendo pelas mãos da Mikasa. Ninguém realmente esperava isso. Eu, de fato, pensei até por um momento que a Mikasa vacilaria ao tentar matar o Eren, mas ela realmente não vacilou. Ela cortou a cabeça dele e ele ficou esperando pelo seu final. No final das contas, ele sabia que tudo isso ia acontecer e quem libertaria a Ymir de todo o sofrimento que ela estava passando era a própria Mikasa. E até o Eren disse que não sabia direito porque seria a Mikasa, no caso, não é? Talvez porque a Ymir reconhecesse que a Mikasa tinha uma certa relação com a Mikasa ali, né? um certo simbolismo, mas o Eren acaba morrendo. E quando eu assisti a última temporada, antes dessa temporada, eu pensei que seria um looping, onde o Eren morreria e voltaria tudo de novo. Mas de fato eu acho que o Eren só passa algumas partes para o Eren que estava dormindo lá debaixo daquele morro, quando a muralha é destruída. Nós vimos que o Eren praticamente matou a própria mãe, porque ele precisava que o Bertholdt ficasse vivo. O Bertholdt vivo, necessariamente aconteceria tudo o que aconteceu no decorrer da história. Então, para o Armin assumir o bestial, para o Armin assumir o colossal, e assim deu o desfecho que teve. Necessariamente tudo meio que fez em prol dele acontecer isso, ou seja, o Coruja, que no caso era o antigo portador do Titã de Ataque, provavelmente teve essa visão. O pai do Eren talvez estejam parte dessa visão. E aí todos eles, inclusive o Eramin, todos eles pelejaram para que o Eren conseguisse o que ele queria, para praticamente isso acontecer. Embora tudo isso tenha sacrificado 80% da população, não existe mais titãs. Eren conseguiu completar seu objetivo e ele aceitou a morte para conseguir obtê-lo. Ele de fato sabia que ele iria para o inferno, né, por matar 80% da população. O Armin se culpa por necessariamente ter dado essa ideia para o Eren, necessariamente de um lugar fora das muralhas. Inclusive ele até se arrepende. Eu acho que esse arrependimento dele, eu esperava que a Mikasa tivesse uma atitude muito diferente, mas ela era realmente muito apaixonada pelo Eren. Eu não reconheci esse amor que ela tinha pelo Eren, mas de fato ela sentia um apego muito forte por ele. Ela não largou o cachecol, eu esperava a qualquer momento ela largasse aquele cachecol. Eu tenho que falar a participação da Pieck, eu gostei muito da Pieck nessa temporada, velho. Ela foi bastante útil e eu esperava que algum personagem morresse. Tipo assim, Shingeki é um anime que mata muitos personagens, então eu achei que nessa última temporada ali talvez matasse personagens, mas só o Eren que morreu mesmo, só o vilão no caso. Eu ainda fiquei intrigado com a existência daquela criatura, eu queria saber mais sobre a existência dela, mas no final ela só era uma parte da existência para manter os titãs ali, velho. Com essa criatura morta, os titãs deixaram de existir. E aí nós vimos nos últimos episódios que na parte final nós vimos o menino entrando no mesmo lugar que a Ymir entrou para criar os titãs. Talvez isso seja uma continuação, talvez, a gente não sabe, né? Mas quem sabe que seja. Eu só sei que os 9 titãs se foram. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os 9 titãs, né? Mas em particular eu gostei mais do Titã Martelo de Guerra, velho. Aquele visual dos Titãs Martelo de Guerra realmente é impressionante. Eu vou ter que falar sobre os personagens sobre os mandíbulas. Eu não vi tantos personagens com os carroceiros. Eu não vi tanto os titãs de ataque. Se você viu, eu vi mais os blindados, mais os titãs bestial e mais os titãs, obviamente, o Titã Martelo de Guerra. Mas eu não vi tanto os titãs de ataque, os titãs carroceiros, nem tanto os titãs de ataque. No máximo o pai do Eren e o Coruja, no caso, não é? Mas de fato eu vi vários personagens, a Titã Fêmea também teve grande participação, que o Eren reviveu. A Lala Chibu, eu esperava que ela tivesse uma participação maior, mas ela empalando a Pieck realmente foi bastante impressionante. Inclusive eu achei que a Pieck ia morrer naquela circunstância, mas é uma personagem que me surpreendeu bastante no final do anime. Eu gostei bastante do anime, velho. É um anime bastante interessante, aqueles personagens que você teve uma participação muito grande
do Levi e do Rainer, que é aqueles personagens que estão quase totalmente se lascando tudinho, mas ainda estão continuando. O Levi não desistiu, ele tava com a perna horrível, mas ele conseguiu. E simplesmente ele matou, velho, o Zeke. Não foi do nada. Tinha um propósito. Se ele matasse o Zeke, ele ia acabar, né, impedindo o avanço dos Colossais. E, de fato, foi o que aconteceu, velho. Mas eu acho que o Zeke se entregou pra morte. Não necessariamente ele apareceu ali pra tentar fugir, não. Ele se entregou pra morte. Ele sabia que ele ia morrer. Ele já sabia que ele ia morrer. Ele disse, até por uma brisa dessa, um cara que matou muitas pessoas é realmente algo que eu não mereço. Inclusive, foi basicamente isso. E aí o Levi vai lá e passa a peixeira no Zeke, e o Zeke acaba morrendo. Necessariamente, nesses episódios, o Zeke e o Eren acabaram morrendo no mesmo episódio. Irmãos morreram juntos. E eles acabaram ali, né, impedindo o avanço do... O pessoal acabou impedindo o avanço do rugido da Terra. Eu achei por um momento no início que eles não iriam conseguir. Eu achei que eles iam só impedir o Eren, mas tipo, já tinha morrido várias pessoas. Só 20% sobreviveu. Mas realmente todos eles acabaram sobrevivendo, né? O Rainer, que tava todo lascado, velho, ele toda hora estava ruim, toda hora ele estava mal, mas ele continuava, ele ia pra frente, ia. Ele impediu 2 vezes aquela criatura chegar no Eren, ele tava todo lascado, impedindo os ataques dos titãs martelo de guerra, e ele conseguiu. Você fala que ele ainda estava lutando com outros titãs que eram martelos que eram os blindados também, que eram outros blindados que estavam lá presentes. E, cara, ele conseguiu estar vivo depois da explosão do Colossal, velho. Claro, né? A Pieck falou que o blindado consegue sobreviver à explosão essa explosão. E aí eles conseguiram impedir. Mikasa teve uma participação muito importante. Ela matando o Eren realmente foi bastante simbólico ali a te ver, né? O final delas. É um anime que eu gostei bastante. Os únicos titãs que sobreviveram foram o Rainer, que foi o titã blindado. A Anne, que foi a titã fêmea. O Armin, que foi o Colossal. A Pieck, que foi o titã carroceiro. E o Falco, que foi o titã mandíbula. Apesar de que se juntarem um pouquinho, parece muito com o titã bestial, velho. Que tipo é o titã mandíbula que voa. Mas eu acho que pelo fato dele ter absorvido um pouco do fluido espinhal do Zeke, ele conseguiu essa habilidade de voar, né? O único mandíbula que voa. A participação ali de todos os outros foi muito nostálgica, eu gostei bastante. Mas é um anime que eu realmente gostei muito, velho. Eu recomendo, velho. Attack on Titan. Um dos melhores animes já assistidos, um anime bem emocionante. E aí eu tenho muitos vídeos pra falar, velho. Separadamente sobre os Titãs, sobre a Ymir, sobre outros membros, mas é isso. Só o que eu achei do final do anime que foi muito lindo, muito perfeito. Não teria como ter terminado melhor, velho. E o Eren foi enterrado no local onde ele sempre dormia, no morro, abaixo daquela árvore. Ele foi enterrado lá e assim se encerra Shingeki no Kyojin. O Eren deitado lá do lado da Mikasa, onde tudo se iniciou, e simbólico. Ele morto no final, ele morto enterrado debaixo da árvore do morro na qual ele estava, do lado da Mikasa. E no início do anime, o Eren dormindo e acordado pela Mikasa, os dois juntos debaixo do morro daquela árvore lá na Ilha Parades. Realmente o final bastante impressionante para o protagonista que matou 80% da população do mundo, que era praticamente o vilão. Mas eu gostei. Se você gostou desse análise do anime, deixa o like, se inscreva no canal. Sim, eu ainda tenho muito a falar sobre Shingeki, velho, sobre todos os outros, mas eu não só falo de Shingeki, eu vou falar de todos os animes que eu já assisti agora. Finalizado Attack on Titan, vamos passar para outros animes, mas é isso, obrigado por você ter assistido até aqui. Todos os animes que eu vou falar pro canal são os animes que eu reajo nesse canal aqui. E todos os animes que eu reajo nesse canal aqui, eu vou trazer tudo para esse canal, para me falar o que eu achei. Obrigado por você ter assistido até aqui. Assista esses canais também. E os outros daqui falam sobre terror, sobre outros assuntos. Obrigado por tudo, valeu. E tchau. Mas não se esqueça de deixar seu like. Obrigado por tudo, valeu. E tchau.